potente agora, esse é novo, né? É bom, né, que a gente vai ficando velho e tem que ter um microfone novo para poder fortalecer, né? A voz vai ficando meio enfraquecida. Olha, uma boa noite a todos. Que a gente possa, conforme o Jorge falou, na verdade isso aqui é uma fala mesmo. A gente às vezes até escreve assim, expositor. Mas na verdade todos somos aprendizes. E essa fala sobre um tema extremamente ainda difícil, delicado, complicado, porque existe muito tabu, mesmo que a gente ache que não. E ainda no meio espírita, que já não deveria ter, ainda tem muito. Mas isso é natural, sabe por quê? Porque é um tema que, quando ele acontece, causa muita dor. E a gente ainda está muito pouco preparado, apesar do Cristo já ter nos advertido tanto sobre tudo, continuamos muitas vezes cegos para enxergar, continuamos ainda com os ouvidos surdos para ouvir o chamamento que há tanto tempo tenta reverberar nos nossos corações, e a gente ainda continua muito preso à terra, muito preso às emoções materiais, muito preso a viver como se a gente nunca fosse sair daqui. Por isso, tantas decepções nos envolvem toda hora e todo dia, quando a nossa felicidade é se o outro gostar de como eu sou. A nossa felicidade, quando a conquista acontece naquilo que eu quero, não naquilo que eu preciso. Quando o orgulho que a gente sempre tem, puro orgulho. Como a gente vê minha família chegando. O orgulho, que é uma questão que a gente, muitas vezes, por orgulho, dizemos não ter, não é isso? A maioria fala assim, eu não sou orgulhoso não. Às vezes a própria expressão já demonstra o quanto carrega. E esse orgulho dificulta a gente também aceitar, entender que somos seres divinos, porque somos criaturas de Deus, mas que estamos em crescimento. Independente da idade que trazemos, dos cabelos brancos, nós somos crianças. Não precisamos ser crianças infantilizadas, mas algumas vezes somos. Por isso Deus entende, Jesus entende, os bons espíritos entendem, e graças a Deus os nossos anjos guardiães, o anjo guardião de cada um, entende também. Por isso que mesmo a gente continuando na nossa rebeldia, a eles não se afastam da gente. E o livro dos Espíritos ainda adverte. Quando o anjo da guarda percebe que o seu protegido persiste em permanecer de forma indevida, ele simplesmente respeita, mas quando a gente imediatamente após a queda pede socorro, graças a Deus o anjo da guarda ali está a nos proteger, porque ele não carrega mais esses sentimentos pequenos que ainda carregamos. A gente fala uma vez, duas vezes, três vezes e já dizemos assim, não falo mais. Já pensou se o anjo da guarda fizesse isso? Ele já tinha me abandonado desde os 5, quando eu comecei a fazer terraço, mais terraço, mais terraço. Eu estaria sem anjo da guarda. Não sei vocês que estão aqui olhando, mas todos iluminados, né? Então, gente, esse tema, lógico que tem hora que a gente talvez traga. O que eu pensei para abordar esse tema? Eu falei assim, a gente já vem desde o ano passado e outros anos abordando, trazendo estatísticas, dizendo quantas mortes, não sei o que, informando, e a gente vai, tem hora que acaba tendo que trazer alguma informação, né? Mas eu quero falar muito mais da valorização da vida, e mesmo que eu traga alguma parte, alguma coisa assim que dói ouvir, mas o objetivo não é causar medo, é causar esperança, modificação, é causar o entendimento, como às vezes é dito, olha, se você fizer isso, vai dar dor de barriga se comer demais. Se você não escovar dente, pode ter uma cárie, se você cárie, dói. Essas coisas que a gente fala, mas moralmente, quando a gente toca em assuntos, já notou? Se a gente falar de forma religiosa, então,
A gente logo acha que a pessoa é beata, que a pessoa está querendo me trazer coisas na minha cabeça, quer me confundir, já vem com essas coisas de Deus para cima. E a gente tem que parar com isso. Se tem gente que ainda usa assim, paciência, né? Mas a maioria não. E a doutrina, principalmente quando bem entendida, ela vem consolar. Ela vem trazer um novo olhar, por isso o tema, um novo olhar, para que a gente possa, na questão do suicídio, sim, ter o cuidado, ter atenção. Não é algo simples, é algo que dói. E no decorrer da nossa fala, a gente vai poder perceber as coisas que acontecem, né? Então, a visão espírita sobre o suicídio. Estou começando a ficar experiente nisso. Deixa eu ler, né? Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. É Augusto Cury que fala sobre isso. Então, é bom refletir sobre isso, porque é uma frase bem interessante, bem profunda, que a gente lê, acha bonitinho e esquece imediatamente. Por quê? Porque a gente ainda continua com aqueles hábitos que estão muito presos na gente. Se não ouvirmos nessa, com certeza nas outras vidas. E elas carregam no nosso pensamento as células e mais células do nosso perispírito, impregnada daquele condicionamento da nossa cultura, ela vem à tona sem a gente nem saber que as tem. Então a gente muitas vezes lê, mas não quer. Antigamente, quem tem cabelo branco que sabe o que eu estou falando, bastava falar em uma doença, a gente batia na madeira, não quero mais ouvir, cuspia, batia na boca. Era um hábito como se estivesse afastando aquela doença. Não podemos hoje, com a consciência que temos, principalmente nós espíritas, sem trazer nenhuma carga de peso, mas de reflexão e de libertação dessa cultura, temos que trazer a leveza e a vontade de falar sobre um tema que envolve todos nós. Sabe por quê? Hoje eu posso estar aqui falando com vocês, trazendo esperança, alegria. Qual o meu dia? Como vai ser meu dia amanhã? Qual o tamanho da decepção que eu jamais imaginaria passar, mas que está na minha trajetória e que é algo que eu tenho que quitar. E vocês saberem, lembra do Zé Cláudio? Está em depressão profunda. Lembra do Zé Cláudio? Tentou suicídio. Lembra? Se a gente não tiver, gente, essa coisa de... Não é falar por falar. Não é falar como se fosse quase um hábito de fofoca. Não é falar de forma a esmo. Mas é falar com a responsabilidade que não só esse tema, mas todos os temas do nosso dia a dia merecem. Para que a gente não viva como a gente tem vivido atualmente, até mesmo nós espíritas, não acreditando em nada, achando que tudo está de mal a pior, que o mundo vai afundar, que o Brasil está perdido, que politicamente não existe mais solução. É o pensamento que leva a uma série de outros sentimentos, fazendo com que toda a autoestima, toda a esperança, e a gente vê pessoas que acordam e dormem carrancudas, sisudas, não porque são pessoas apenas sérias, é porque não tem a alegria de viver, porque a gente pode estar muito sério, mas ter brilho nos olhos. Quando a gente tem esperança, a alma reflete no corpo físico o que a gente está por dentro. Por isso que hoje a gente já observa, fulano, você não está bem, o que está vendo? A gente pergunta, não, estou bem sim. A gente percebe que não está. A gente chega para o outro amigo e fala, olha, vamos ver o que está acontecendo? Fulano falou que estava bem, mas eu senti que não estava. Porque muitas vezes não está mais aqui dentro nenhuma alegria, nenhum sentimento. Porque o desemprego, que a gente vai ver lá na frente, está fazendo muita modificação na gente. É preciso que comecemos a observar isso atentamente. A própria doutrina espírita, ela não precisa ser seguida como se fosse mais uma oportunidade na Terra, no sentido de seguir de forma ritualística. A doutrina, ela traz uma consolação, uma esperança, uma certeza na vida após a morte, que se eu a estudo com carinho, se eu estudo principalmente em grupo,
se eu aprofundo o sentimento, eu começo a perceber que hábitos eu tenho e o que eu já posso mudar. Não é mudá-los de vez, a não ser que aqueles já têm condição, mas que hábitos já posso ir modificando, encontrando não mais vergonha do que eu tenho, mas alegria do que eu posso fazer. Se somos crianças, é como se uma criança tivesse vergonha de engatinhar, como se a criança tivesse vergonha de falar errado. A criança que, qual série você está? Ela tivesse vergonha de dizer que ela estava ali no início ainda dos primeiros estudos escolares. Por que temos que ter vergonha? Temos que ter a certeza que dentro da nossa construção a gente construiu o que temos e seguir em frente, valorizando, sendo feliz. E se o esquecimento do passado traz na gente alguns esquecimentos e eu posso não estar hoje tão bem intelectualmente falando como eu já fui, significa que foi preciso ficar embotado para que eu desenvolvesse outros sentimentos. Daí eles falaram que muitas vezes quando a gente desencarna, temos vergonha de ver aqueles que eu tratava como meus auxiliares. Pega um copo d'água, pega uma bacia, lava minha roupa, olha, quero que usa tal. Daqui a pouco desencarna, aquela pessoa tem um brilho, tem um conhecimento, tem tanta informação que a gente não tem noção. Lembra que eu sempre falo daquele livro Voltei? Imagina a pessoa coordenar um centro, administrativamente ser um centro feliz, todo cheio de estudos, e a pessoa desencarna e não tinha brilho. Então é isso que a gente pode acontecer. Aí vem decepção, porque ninguém nasce e se suicida, gente. O suicídio é uma consequência de quantas encarnações fomos nos permitindo uma série de vazios, gaps, falta de alegria, aprofundamento apenas na matéria, poucas vezes mergulho nas coisas espirituais, que a verdadeira vida é o mundo espiritual, e aí vai causando na gente. E chega um determinado momento, e que é o que ele está vivendo atualmente, um mundo de prova e expiação. De que cada um de nós está cheio? O que nos move todo dia a acordar, abrir os olhos, mesmo cansado, levantar e falar: Deus, eu venço mais esse dia. O que nos falta saber que não nascemos na família errada, mas na família que a gente merece e que temos compromisso. Que o filho, a filha, ou nós mesmos, se somos assim o assado, o que fizemos para que essa construção nos permitisse uma pessoa daquela que é difícil conviver? Um vizinho, seja um emprego, um patrão, um funcionário na empresa, que faz muitas vezes ter vontade de pedir demissão, que nos humilha, que pisa, que traz tantas confusões, e a gente volta tantas vezes para casa triste, vazio, chateado, zangado. Aí o fígado dói porque está cheio de adrenalina, e a gente fica sem saber, porque não estamos procurando fazer o que eles falam, amolar o facão, para que a gente possa continuar a colheita com o facão mais amolado. Qual o facão que a gente usaria se tratando de moral? A alegria de viver, a certeza na vida, na terra no futuro, a modificação da nossa vida. Principalmente utilizando a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra base, que responde que Jesus é o nosso guia, nosso modelo. Foi Ele que Deus ofertou. E Jesus é para nós hoje, principalmente nós espíritas, para as outras religiões também, um modelo a ser seguido. Por isso está lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então é através do Cristo, do exemplo dele, que a gente vai ganhando força para vencer aquela hora que dá vontade de desistir. Mas se a gente já cria o filho para passear, só para a escolinha, não sei o quê, quando pode, vai ao centro, aí no dia que é o dia da evangelização, aí o pai e a mãe tem um churrasco, tem uma festa, mas hoje não sei o quê, mas hoje eu tenho que ir ao shopping. Aí de repente a gente não cria o filho com aquela responsabilidade dele entender que ele não está indo só para brincar na evangelização. Ele está indo para a partir dali ele começar a conhecer Jesus.
Aí, mas é muito novinho para ficar isso na cabeça dele. Aí a gente coloca um iPhone na mão da criança, ela aprende a entrar ali, daqui a pouco ela melhor do que a gente. Ela acessa tudo quanto é site, o site ensina tudo a ela, mas ensinar Jesus eu posso deixar ela fanática. Até quando a gente vai brincar de viver e depois colocar a culpa se o centro não me dá o passe que salvou a mim? O centro, eu botei o nome da exceção, meu filho fez isso. Eu estou indo no centro há 10 anos, vamos dizer, citando um exemplo aí, e parece que nada melhora. Às vezes eu até acho que está piorando. Quando Jesus terminou a sua vida física na cruz, ele perdeu tempo na terra? Não valeu a pena o evangelho dele? Ou ele entendeu que esse exemplo só futuramente a gente estaria mais maduro para abraçá-lo? E mesmo hoje, há 161 anos da obra básica do Livro dos Espíritos, mesmo frequentando o centro, quantas vezes ainda nos falta ter um olhar mais atento, uma vontade de, independente do centro, em casa também, entre a novela, pelo menos na hora do intervalo, já que propaganda uma coisa chata, o Livro dos Espíritos, na hora do intervalo, deu uma questão pelo menos. Quantas questões teremos lido no final de uma novela? Mas é muito chato, tem 1019 perguntas, sim. E quantas novelas chatas já assistimos? Desculpa as novelas, tem novela boa, mas quantas novelas que o povo fala assim, viu que novela chata? Novela, parece que está chamando de idiota, que não sei o que, mas a gente não para de ver os capítulos. Assiste uma atrás da outra, e se deixar, assiste todas elas. Né? Então, continuando, o suicida é um homem sem esperança, porque perdeu a fé, ou a deixou sobrepujar pela ideia terrivelmente enganadora de que a morte era o fim libertador. Isso é um ledo engano, né? Porque a gente tem que ver o quanto a falta de conhecimento, e aí está lá no Evangelho, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem chega a esse nível, lógico que tem a questões patológicas, a pessoa já adoeceu tanto que ela tem que ter um cuidado excessivo de quem está ao redor. Mas ela, para chegar a isso, em algum momento ela começou. E onde ela começou, a falta de conhecimento, né, trouxe a ela, levou a ela a essa situação. Então, por isso que é importante a gente esclarecer sim, tocar nesse assunto sim. O CBV está aí, a todo instante, trazendo. Lá Francisco tem tido um comprometimento. Esse ano passado eu vim, esse ano eu não pude vir, mas esse ano já teve também outro curso, não foi do CBV, que foi o dia inteiro, se eu não me engano, e trazendo informações e mostrando como lidar com isso, como conversar, como tirar os tabus, os preconceitos e não ter medo, porque muitas vezes tem expressões que vão dando indício dessa possibilidade. Mas aí vem o orgulho. Não, meu filho não, eu educo bem. A gente educa bem, talvez sim, mas naquele momento. E de onde esse espírito está vindo? O que traz? Ele já se suicidou alguma vez em outra vida? Porque se já, a gente sabe que pode incorrer novamente no erro. Daí quem leu Ivone Pereira sabe que por ela ter já se suicidado em outras vidas, e várias vezes, quase que nessa atual, ela também cometeu suicídio. Deu um trabalho imenso à espiritualidade para não chegar. Você leu um médium, escreveu um livro de fantasma. Tanto é que Memória Suicida é um livro, né, escrito, psicografado por ela. Mas ela também quase chegou a esse nível de situação. E a espiritualidade deixa claro o trabalho que a espiritualidade teve para não deixar ela incorrer, porque é como se ele criasse um vício, ficasse impregnado, fora as influências que ocorrem. Aí no centro nós não podemos, porque esse dia eu começava com Saraiva, esse dia não, de vez em quando, né, Saraiva? Quando eu entrei na doutrina, a gente via São Pierre, Dona Maria Jardim, Sidônia, Seu Gelson e tantos outros, que talvez alguns aqui devem saber, se eu estou ouvindo. Eles falavam de obsessão, possessão, de espiritualvoz, falavam de comunicação, de influência, e aquilo era ouvido com muita naturalidade.
Eu tenho ficado preocupado porque atualmente eu vejo um movimento espírita, mesmo entre os adultos, falando muito de relacionamento, de casamento, de vida, de não sei o quê, de fé, esperança, e poucas vezes adentro o conhecimento daquilo que nos envolve todos os dias. Quem de nós não tem influência espiritual? Quem de nós não esteja passando alguma obsessão? Provavelmente a gente está lidando com isso o tempo inteiro. Tanto é que na questão 459 está lá do livro dos Espíritos, fala que se os Espíritos nos influenciam, fala de ordinários com eles que vos conduzem, né? É outra palavra, agora está me vendo. E aí a gente tem que ver que há influência sim, porque estamos fugindo das orientações que tanto nos libertaria e nos mostraria, que comportamento estranho é esse? Porque minha vida está estranha? Porque eu estou vivendo de forma onde tudo parece estar dando errado. E aí, olha que interessante, quando a gente busca as obras, deixa muito claro para a gente que as obsessões simples são as maiores causadoras do que as próprias obsessões daquelas já chamadas subjugação. Porque eles falam que a subjugação a gente percebe e todo mundo corre atrás. E a simples é aquela que ninguém vê, ninguém percebe. Aí ele falou que são justamente as simples que vêm dizimando lares, afastando pessoas uma da outra, tirando pessoas de emprego, tirando ilusão, alegria de viver, porque elas acontecem sutilmente, envolvendo cada um de nós. Aí a gente culpa o irmão quando ele não é o problema. É a forma como eu fui sendo envolvido para eu, inclusive, estar no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a terceira obra básica, quando lá no final, quando eles retratam sobre as preces, né, para os mortos, os espíritos, né, e eles falam assim, que o espírito pseudo-sábio, muitas vezes, nos influenciam para que a gente ache que a pessoa que vai nos ajudar, na verdade, está nos incomodando. Aí, já perceberam que às vezes a gente fala assim, gente, eu tentei dar um conselho fulano, pedi até não sei quem para falar, mas ela está endurecida, não quer ouvir. E aí a gente sabe, pelas obras básicas, que muitas vezes o Espírito vai incutindo na nossa cabeça, a gente achar que o outro está querendo, na verdade, nos fazer mal. Olha só, gente, o que é o Espírito pseudo sabe? O que é o que a gente vê. O que são os espíritos? Não somos nós desencarnados? Como está o planeta Terra? Já perceberam que às vezes a gente entra numa loja para comprar só uma blusa, ou às vezes só para ver um preço, a gente sai de lá devendo quase R$1.000? Porque quem está vendendo vai desenvolvendo como fazer de forma que o cliente compre, porque a pessoa também precisa levar dinheiro para casa. Então ele lida com as nossas emoções. É como se fosse um obsessorzinho. Olha, tá lindo de você. Aí quando você chega em casa, a esposa olha e fala assim, que roupa é essa? Você, mas fala que tá bonito. Não tá, não. E assim a gente vai para casa. Assim, quando essas pessoas dizem, estou dizendo todo vendedor, olha, pelo amor de Deus, não estou dizendo todo vendedor obsessão não. É só uma didática, assim, mas tem vendedores excelentes, pode ter certeza. Nem todo mundo é filho de Deus. Então, assim, se a gente entender isso, a gente começa a ter alguns cuidados com a gente, com o outro, e lembrando, se todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, mesmo a pior pessoa que na visão nossa da Terra pareça ser para a gente, ela um dia deixará de ser o que a gente chama de monstro e será um espírito protetor. É estranho acreditar nisso, mas é uma verdade. Tanto é que Emmanuel fala que muitos protetores de hoje já podem ter sido os obsessores de ontem. Olha que interessante. O próprio Emmanuel, para quem conhece, eu não conheço muito, mas quem da época de Jesus, ele tinha uma atitude. Mas olha o Emmanuel de hoje. Todo mundo queria ter um guia como Emmanuel, né? Mas eu lembro de Sueli Caldas Chuva, que ela sempre fala de mediunidade,
que foi interessante que um dia ela virou e falou assim, num desses seminários dela. Ela, gente, todo mundo quer ter Emmanuel como protetor. Deus me livre. Aí todo mundo ficou assustado, fala, Deus me livre, porque, pô, Deus me livre ter Emmanuel. Aí falou assim, imagina, logo eu adoro ainda pegar uma praia, sair, comer um churrasquinho, passear em um shopping. Aí eu vou falar assim, vou ao shopping, mano, não, vamos psicografar. Ah, vou dormir mais um pouquinho, não, levanta que está na hora de orar pelos obsidiados. Aí eu falei assim, não, deixa isso para Chico Xavier, ele tem essa disciplina. Como de volta, que acorda às 3 da manhã para orar pelos suicidas, orar pelos espíritos necessitados. Quando eu acordo às 6, eu já fico zangado. Nossa, tem que acordar às 6 horas, queria ficar só mais 10 minutos. Aí fecha o olho, dorme e perde a hora do serviço. Então, se a gente não abraça essas informações que eu estou falando, eu poderia chegar aqui e ficar tecnicamente citando, dizendo, mas não existe receita de bolo. O que existe é justamente esse convívio que a gente pode viver feliz e bem. Ou eu posso, daqui a pouco, estar entristecido, né? Os homens, muitas vezes, de acordo com o seu parceiro, sua parceira, sua vida, está chateado, porque perdeu um jogo, porque o time não está evoluindo, não foi convocado, porque ele não está feliz, porque no trabalho o outro foi promovido e ele não. E esse dia a dia é que leva o que o coração está cheio. E se a gente entender isso, a gente começa a entender que não só o suicídio, mas qualquer outra coisa vai depender de como a gente vive. Tem gente que vence até o câncer. Olha o tamanho da fé dessa pessoa. Fé, merecimento, amor não cobra multidão de pecados. A mulher hemorrágica, ao tocar Jesus me fala, saiu virtudes de mim. Eu não preciso mais de... então quando Jesus vier à terra, eu vou tocar as vestes dele e vou também curar o que eu preciso. Não, hoje o pensamento chega ao Cristo, porque o Cristo não está na distância que a gente imagina. O Cristo, como a gente aprende, não é irresponsável. O Cristo está entre nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, entre vocês eu estarei. Não está lá no Evangelho? Quando a gente ora, imagine se a gente está aqui, mesmo nesse monólogo, né, que é eu falando e vocês ouvindo, mas todos energeticamente, vibracionalmente, vivendo o sentimento de querer melhorar. Eu aqui mesmo, achando que estou nessa posição de falar, eu não me sinto em nenhum momento ensinando. Eu me sinto que eu tive que estudar, ler, aprender, guardar algumas coisas e trazer essa reflexão, na qual eu estou ouvindo. E antes de eu ouvir, eu pensei. Então eu ouvi 2 vezes. Eu pensei para falar e ao falar eu estou ouvindo. Olha o quanto o palestrante, o expositor ou o falador, essa fala que eu trago aqui, olha o compromisso que a gente tem. Então não pense que o palestrante é um ser já privilegiado, que já alcançou altas, não, celestiais não. É alguém que precisa muito, que está a caminho e está muito desejoso de também vencer suas mazelas, né? Maiores incitantes, né, do suicídio. Se a gente pegar essa fala para trás, eu já pronunciei várias, a gente vai ter agora alguns slides rápidos. Eu tenho até 8h30, é isso? Que eu já falei bastante, então, mas só depois a gente vai estar trazendo, porque a questão do que nos incita a chegar a isso é praticamente o que eu já vim falando. Esse desânimo, esse apego, essa tristeza, a falta de alegria. E quando se trata, gente, de relacionamento, a gente não tem noção. Porque quando a gente liga a televisão e escorrega um pouquinho no canal e chega naqueles canais que lá pro lado de 6 horas, sei lá, que fala só sobre a quantidade de gente de acidentes, eu esqueci até o nome. Mas ali mostra acidentes e situações delicadíssimas que a gente nem imagina, porque a gente vem para o centro, só ouve coisa boa. Vai para o trabalho, ouve uma coisa ruim ou outra, mas coisa boa.
E nesse caminhar, cedo trabalho numa praia, cedo trabalho no shopping, cedo trabalho, a gente nem percebe que a gente está extremamente desconectado com o que está acontecendo. Aí quando acontece uma coisa, a gente fica assustado e apaga rapidinho. Olha quantas coisas já aconteceram, né? O terremoto, o furacão, né? Desabamento, uma mina que agora parece um terror não sei quantos. Aí já quero ver, não quero ver. Aí a gente fica igual pessoas que vai ver um perigo, ela está por rosto achando que se livrou. O perigo está ali. Então esse cuidado é imenso. E o que nos incita, lá no Evangelho vai falando, a falta de fé no futuro, a certeza, né, da vida espiritual, são causadores, porque se eu me permito não acreditar, né, na fé no futuro, né, e na vida espiritual, eu começo a achar que eu estou sendo realmente injustiçado. Aí vem orgulho, vem melindres, e eu viro um vulcão, e aí eu vou revidar. Aí eu gero mais distanciamento do que está acontecendo, né? Então, uma das coisas é isso que eu já adiantei. Falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. O Consolador, quem está falando isso não é Zé Cláudio. Eu estou só transliterando o que o Emmanuel informa no Consolador. Entendeu? Então a falta de fé está em todos nós. Em que momento a gente tem fé verdadeira? Se eu estou namorando, se eu estou casado, vem uma traição, eu a partir dali eu não tomo uma atitude. Se uma pessoa mata um filho meu e eu não fizer o mesmo com ele, aí isso vai demonstrar o patamar. E como é difícil não reagir. Porque a gente vem, para quem está assistindo aí a essa novela dos Congelados, há 100 e poucos anos atrás, né, na novela isso foi possível, né? Vieram um iceberg, descongelado, estão aí andando normal. Mas olha a cultura. Às vezes eu fico até rindo com meu esposo quando ele já assiste, porque é interessante a fala de como era naquela época, como é agora. E a gente comparar, nossa, como que era, a mulher não podia nada, a mulher não podia nada, a mulher tinha que ser submissa, a mulher era do lar, a mulher tinha que ficar em casa. Aí vem o livro dos Espíritos e traz o que pra gente? Eu não sei a questão, mas está lá. Que o Espírito não tem sexo. Eu posso reencarnar homem ou mulher? Posso não, eu vou estar estagiando. Então o homem hoje que bate o pé e diz sou homem, sou macho, não sei o quê, sim, nasce encarnação. E na outra que Deus determinar, Deus no sentido das leis divinas, nessa você vem no sexo feminino. Cadê o machão? Aí talvez na lei de causa e efeito vem casado com mais machão ainda. Você casou para lavar, para passar, para arrumar, que nada de batom. Que shopping o quê? Fica em casa. É a lei de causa e efeito. E isso a doutrina veio justamente tirar a gente desses paradigmas para nos sustentar, gente. Porque a gente não pode ficar achando que suicídio é um ato isolado de quem não tem o que fazer. Ah, tadinho da mãe que o filho fez isso. Tadinho do filho que o pai acabou se suicidando. Dói ouvir falar nisso, mas se a gente não trouxer isso com a naturalidade, com responsabilidade, eu não mudo. Porque de repente dentro de casa tem alguém propício a essa possibilidade. Mas a minha ignorância não permite perceber. Não, filho meu não é fraco não. Mulher minha não, esposo meu não. E assim a gente perde a oportunidade de perceber por trás da gargalhada uma tristeza que a gente não tem condição de mensurar o tamanho dela. Que disfarce essas gargalhadas, esse jeito, essa fala, se parecendo super-homem ou super-girl, mas que no fundo é alguém que está caminhando para o abismo. É preciso que a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir.
É por isso que a gente precisa se espiritualizar sem precisar se transformar em médios ostensivos, mas perceber não só a dor do outro, mas principalmente a nossa. O que é isso que caminha comigo, que todo mundo toda hora fala, mas eu não vejo? É isso que a gente tem que ver, para que a gente evite esse tipo de postura. O materialismo é outra causa, que eu também já no início, na introdução, eu abordei esse assunto, mostrando que o materialismo é modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Mas como a gente às vezes não tem condição de proporcionar o tempo inteiro, começa a viver o desejo do que o outro tem, do que a outra família conseguiu. A família tal sempre viaja, depois mostra aquele monte de foto bonita. Mas olha, gente, eu já soube que tem um lugar, que não sei se é no Rio de São Paulo, que você vai, eles têm toda a estrutura como se você estivesse nos países fora. Aí você tira a foto parecendo que está pegando onda, parecendo que está lá na Torre Eiffel, e é tudo mentira, só um montagem. Então nem todo mundo foi não, tá? Doutrina que destaca, doutrina materialista, que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente como base para o desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. Então é preciso que a gente não viva como está essa imagem aí. É preciso que a gente lembre que estar com Cristo é muitas vezes desconstruir essa natureza e tentar viver um pouco da sensibilidade que nos torna homens muito maiores que muitos machões por aí, para que a gente encontre a verdadeira alegria de ter a certeza que enquanto um espírito que pensa, que sente, é possível fazer mudanças que a gente nem imagina. Mudanças que dependem apenas de um pouco de fé, aquela fé que realça em nós, e mesmo parecendo tão fraquinhos, mas se houver moral, ela chega ao outro e desconstrói toda aquela braveza que o outro trazia. Mas como a gente muitas vezes vibra no mesmo patamar do outro, nos tornamos tão fracos quanto eles. E aí fica o poder de quem tem pelo menos o poder de gritar mais alto. Para um dia, de tanto mal usar a voz, voltamos às vezes com deficiências nas cordas vocais. Sem querer que está dizendo que quem é afônico, isso, aquilo, é porque foi por isso, né? A gente, quando dá exemplo, tem que ter o cuidado, porque senão fica parecendo que cada um que está naquela situação é porque agiu assim. A gente sabe que também não, né? Dúvida sobre a vida espiritual, que eu também já havia comentado. Essa dúvida sobre de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, a verdadeira necessidade da gente estar na vida, porque a gente acorda preocupado em chegar no serviço, ou chegar no colégio, ou estudar para a prova, e a gente não percebe que naquela correria, aí a gente também tem nossa necessidade física, tem também o banho, roupa, e tudo, o lanche, o almoço, tudo que nos envolve. Aí tem os compromissos, das coisas que eu preciso comprar para mim, das coisas que a família ou a empresa onde eu estou envolvido nos pede, e eu fico muitas vezes exausto e sem tempo, porque aí entra a questão da administração. Entra também a questão de como dizer não para o outro, de forma que o outro entende que eu não estou sendo ruim para o outro, mas o outro tem que entender que eu não vou conseguir dar conta de tudo que me envolve. Ou dividir. Aquela coragem de falar, não, você pode me ajudar a fazer isso, porque isso aqui eu não vou dar conta, eu já tenho isso e isso para fazer. Então é preciso que a gente encontre muito essa questão, buscando no Cristo, que é nosso verdadeiro caminho. Como ele viveu, é possível viver. Talvez, e com certeza não andaremos sobre as águas, mas teremos o poder de um esforço muito grande, a gente modificar alguma coisa que já seja possível, e já vai ser de bom tamanho. Quantas melhores acontecem quando um pouquinho de fé
a gente... Quer ver uma coisa? É só a gente agora parar um pouquinho e pensar. Quantas coisas a gente achou que não daria conta e agora estamos aqui na casa espírita? Quantas coisas lá atrás foram complicadas, difíceis, mas a gente agora está aqui? Quantas pessoas passaram por cirurgia ou ia passar, de repente a cirurgia não aconteceu, aí fez novos exames, já não tem mais aquilo que parecia que estava. Quantas vezes a gente acorda assim, hoje eu vou ter que ir ao médico. Mas aí lancha, coisa, faz uma pedra, daqui a pouco todo aquele mal-estar vai embora. Lógico que temos que fazer sempre o check-up, né? Mas muitas vezes esse lado espiritual está muito presente na vida da gente. Quantas vezes, dependendo de onde a gente foi durante o sono, acordamos com aquela sensação, ou devido como a gente pensa, deixamos aproximar irmãos adoecidos. Pense bem, se no planeta Terra toda hora desencarna pessoas que mataram, que roubaram, sequestraram, fizeram isso, que estão por aí, estão vivendo uma vida de drogas, vícios, como está a vibração desse planeta? De acordo com a minha antena capta, eu posso sentir em vários momentos o mal-estar que aquele irmão está. Por isso que os médiuns ostensivos, que muita gente ri até um pouco, porque o médium ostensivo, o nome está dizendo, se ele é ostensivo, tem um espírito de mulher, se aproxima demais de mim, eu posso criar algumas coisas esquisitas. Se aproxima um espírito muito ainda infantilizado, tipo criança, eu posso começar com as brincadeiras, falar umas piadinhas sem graça, ficar cutucando o outro. Não tem quando ele fala assim, gente, o fulano está chato hoje. Pode ser que seja só ele. Mas outras vezes ele pode estar ali, sintonizado com espíritos brincalhões, espíritos dessa ou daquela natureza. E fulano hoje está igual um monstro. Nossa mãe, não chega perto não, ele está igual um ouriço. Quem pode estar perto dele? Sintonia, o espírito a gente sabe que não cria nada no outro, mas se tem uma sintonia é porque a gente também carrega muito daquilo. Olha a doutrina esclarecendo e dizendo, olha, muda também, não é só obsessão culpada. A sintonia de vocês faz vocês muito parecidos. Então a doutrina vai libertando a gente e a gente vai encontrando uma série. É como se a gente fosse toda hora botando um tijolinho do equilíbrio e criasse aquele paredão, mas não um paredão de Berlim, um paredão de um homem agora mais sério, de uma mulher mais séria, de um espírito, né? Que aí não fica definido se é homem ou mulher. De um espírito mais sério, encarnado e sabendo por que está aqui na Terra, né? Algumas das causas que podem levar ao suicídio. Quantas vezes a gente pergunta assim, ei, fulano, como está? Estou bem. Aí eu achei tão interessante esse slide aí, que eu achei na internet, porque a palavra bem, olha só, está dando para vocês verem aí? Ah, está bem grande, né? Ó, estou bem, bem acabado, perdido, machucado, sozinho. Se vocês verem, tudo que eu vim falando, que pareceu que eu estava falando a esmo, fora do tema, mas eu citei até para vocês, gente, não estou tecnicamente trazendo quantas pessoas morrem por hora, por dia, em cada país, onde tem maior índice de suicídio. Mas olha só, rejeitado, decepcionado, agoniado, desanimado, eu falei de relacionamento, falei de tristeza, falei de perseverança, espera no futuro. Então, não é trazer receita de bolo, eu estou dizendo que os outros trazem, é que os outros já fizeram isso, eu não queria ficar só repetitivo, eu queria trazer como é o nosso dia a dia. Em que momento? Porque existe o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? É aquele que a gente não se suicida de fato, mas no dia a dia, noite mal dormida, não aquela noite que você está com alguma preocupação, né? Esse exagero. Mas quando a gente dorme toda noite tarde, porque fica na brincadeira, fica na farra, fica no passeio, quando a gente come demais, quando a gente fala mal do outro, quando a gente carrega vingança, são suicídios. Quando bebe, fuma, e todos esses atos. O que eles falam no livro dos Espíritos? Qual a diferença entre o bem e o mal? O bem é tudo que nos aproxima de Deus. E o mal é tudo que dele nos afasta. Então, todos esses sentimentos aqui nos afastam de Deus. Porque à medida que eu fico agoniado, nessa hora minha fé vacilou. Nessa hora eu só penso que a vida está assim, Deus esqueceu de mim.
E isso é vacilar. E isso é começar a achar que Deus perdeu a rédea da sua criação. E que eu não mereço sofrer. Estou sofrendo, nossa, será que Deus desanimou? Será que Deus está dormindo? E aí a gente poucas vezes tem coragem de falar assim, o que eu fiz para eu estar passando por isso? O que eu estou me permitindo nessa encarnação para eu continuar nessa dificuldade do convívio? Do convívio, principalmente comigo mesmo. E como ajudar na questão do suicídio, não só com o outro, mas com a gente mesmo? Como evitar o suicídio, inclusive também direto, conforme eu acabei de falar, né? Na questão da empatia. Mas se eu não tiver empatia comigo mesmo, não tem nada dizendo que ninguém consegue amar o outro se não se ama. Como ter empatia com o outro se eu poucas vezes tenho a alegria de ser como eu sou? De olhar no espelho, não é mentira, né? Eu chegar lá e achar que eu sou um Tom Cruise. Aí eu tenho que tomar algum remédio como estou bem. Mas eu olhar e falar assim, Deus, obrigado. Obrigado pelo que eu sou, por eu estar enxergando, obrigado, sabe? Por eu poder caminhar pelo menos com minhas pernas. Ou seja lá como a pessoa estiver, agradecer, porque ela está na condição que ela precisa estar. E muitas vezes a gente sabe também que a pessoa está naquela condição porque ela pediu para vir para desenvolver humildade. Nem sempre está naquela condição porque é um castigo, é uma dificuldade, um castigo no sentido de dificuldade, né? Porque é uma dificuldade, porque ela está pagando. Ela pediu para vir naquela situação porque ela entendeu que ela evoluiria mais rápido vindo daquele jeito. Por isso que a gente não pode achar que toda pessoa que está assim assado essa aí está pagando. Todo mendigo é porque desperdiçou muita comida, agora está vindo. Não, não é, gente. Tem muitos espíritos que pedem, olha, eu quero vir em uma situação assim, porque eu preciso desenvolver melhor. Porque a gente sabe que a riqueza é muito, tá? Isso eu estou falando porque eu estou repetindo que está no Evangelho. Na riqueza, tanto é que não tem lá, é mais fácil, agora esqueci. Um cabelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se a gente observa isso, a gente não pode achar que todo rico não entra. Não é por aí. Mas isso é uma alegoria que o Cristo usou para poder advertir que a riqueza, ela traz muitas facilidades. Como a pobreza em excesso traz muita arrogância também. A tristeza em excesso traz muita tristeza, muita raiva, muito incômodo, porque barriga vazia, a gente sabe que dói. Então a empatia, a ação de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, de acreditar, de confiar, de ter uma fé, né? de entender que o outro não é aquela monstruosidade, o outro é alguém que é o Filho de Deus. Lógico que tem mais facilidade de lidar com um ou com o outro de acordo com como vivemos no passado. Suicídio é uma pergunta. Não, obrigado. Aí olha só outras coisas que eu já havia falado, mas que nesse slide também. A vida parece não ter saída. Tudo tem uma solução. Olha que interessante. Mas quando a gente conversa na família, não sei se vocês vão lembrar disso, às vezes a gente está conversando com alguém, quantas vezes a gente fala ou a pessoa fala com a gente? Eu não vou tentar mais, não tem mais jeito. Para mim agora só na outra. Gente, isso é desanimar extremamente. 2 anos, conforme diz os textos bíblicos. Imagina uma mulher sangrando há dois anos. Ela poderia ter perdido a esperança. Ela poderia não ter esperança nem de tentar entrar, porque Jesus estava rodeado de gente. É igual quando a gente vai num show, aí já tem quem está lá coordenando o show, já tem lá o segurança, tem as pessoas que são influentes demais na vida daquele artista. Aí a gente chega assim, aí por algum motivo a gente gosta, curte as músicas, curte a arte daquela pessoa, queria chegar, queria se apresentar por necessidades íntimas de cada um.
a gente tem assim 50 pessoas, né, ao redor dela, de cada lado que a gente tentar, tem muita gente falando, meu Deus, que vontade de dar um abraço, vontade pelo menos a pessoa saber que eu existo. Ela não vai nem saber meu nome, mas ela só me olhar. E aí a gente não consegue. Imagina a mulher ir adentrando o caminho e na fé tocar o Cristo, e o Cristo falar, saiu virtude de mim. Mas todos tocaram o Mestre. Ele disse, sim, mas apenas uma saiu virtude de mim. Naquela mulher existia a fé que hoje talvez nos falte. Existia coragem. Existia um momento que ela cansou. Não tem um ditado que diz? O homem um dia cansado de sofrer buscará viver melhor. Aí tem hora que a gente cansa da família, cansa de estar fazendo a mesma coisa, aí acha que é vítima, acha que aquela família se aproveita da gente, que o outro só quer abusar. Mas que limite a gente não aprendeu a colocar? E limite com amor? Que forma a gente foi permissivo que o outro cresceu num tamanho que não deveria? Esquecemos de fazer a poda, que a gente vai nas árvores que a gente quer criar dentro de casa, bota um jardim menor, vai podando, mas é podar dando liberdade. Não é fazer igual plantar a pessoa no vaso, você não cresce. Não é isso. É deixar crescer, mas sabendo que o limite dela acaba quando o seu inicia. Você tem seu limite, o outro tem que entender. Mas se eu sou permissivo, se tudo eu faço para o outro, o outro aprende que eu tenho que fazer sempre. Nós somos abusados. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem aqui mais à frente, problemas financeiros. Isso aqui nem sei porque que eu botei, porque nem tem, né? A gente não tem problema financeiro, isso é tranquilo, todo mundo ganha bem, né? É um problema seríssimo que mexe com vaidade. Quantos empregos deixaram de existir na vida das pessoas? Quanta gente teve que deixar de viver a boa vida e viver a dificuldade que outros viviam e que essa pessoa sequer percebia, porque chegava na sua facilidade, chegava nos melhores bares, nos melhores lanchonetes, comprava as melhores roupas, frequentava os melhores lugares. E hoje, se pagarem para mim, eu posso ir. Isso não é fácil, gente. E tem muita gente que vem ceifar a vida por causa disso, por desemprego, por abandono, por uma série de coisas. E a gente fica achando que isso não existe. Isso está existindo, inclusive atualmente, mas todo mundo com vergonha acaba não tocando no assunto. É preciso que a gente fale sobre isso. Senão a gente fica só no desespero do que já aconteceu, quando a gente poderia, né, agilizar e talvez tirar aquela pessoa daquela possibilidade. Tudo parece correr mal. Né? Problemas de relacionamento. Né? Tudo que lá na introdução eu abordei trazendo para a gente. Né? Deixa eu ver como está o tempo. Olha, para a alegria de vocês já está quase acabando. Então, suicídio. Dor dos dois lados da vida. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão, procure ajuda. Olha que interessante essa foto. Quando eu achei essa foto, eu falei assim, gente, que bom que existem pessoas que sabem retratar de uma forma tão didática. Porque, olha só, é a pessoa do lado de cá e a alma do lado de lá. Se a verdadeira vida é a vida espiritual, quando eu me suicido, ou quando alguém se suicida, matou quem? E aí a doutrina vem e nos adverte, não causando medo, mas nos deixando atentos, que se aqui eu ceifo a minha vida, quando eu chego do outro lado, eu revivo aquele momento. E se eu fiz isso aos 15, aos 30 anos e teria que viver até 60 ou 80 anos, dependendo do espírito, ele passa esse tempo inteiro na espiritualidade como se estivesse encarnado, revivendo aquela situação, e muitas vezes os obsessores gritando, chamando, falando dele disso, daquilo. Tanto é que tem lá o chamado Vale do Suicida, tem Memória de um Suicida, tem muitos livros. Se a gente observar, o Livro dos Espíritos tem 20 perguntas que falam sobre suicídio, né? A partir da 900 e pouco lá, 900 e não sei quanto.
São 20 questões. Já há 161 anos atrás, Kardec teve essa preocupação. Isso na primeira obra base. Mas se a gente for para o Evangelho, tem lá também a loucura e o suicídio. Que o Evangelho é a terceira obra base, que é a fé raciocinada. Também aborda esse assunto. O céu e o inferno, que é a quarta obra base. Aí ele também fala a mesma coisa. Tem um capítulo, que é o capítulo 5, que fala sobre vários suicidas. E Kardec pôde fazer as perguntas a eles pela comunicação, e eles disseram como que eles estavam, que eles passavam, a dor que sentia. E aí a dor vai ser de acordo com cada um, não existe uma dor igual. Cada vai ser de acordo com a intenção, com o que a pessoa passa, com a compreensão que ela tinha, se ela sabia o que estava fazendo. Né? É preciso que a gente entenda isso e explique isso ao outro. É lógico que com a criança a gente falando de uma forma mais didática, com o adolescente de outro, com o adulto, e de acordo com a idade, maturidade, conhecimento, mas a gente precisa abordar. Porque o outro faz achando, igual as pessoas ficam achando que vai encontrar Deus, assim, que morrem, e desencarna e nada acontece, porque o Deus vai ser de acordo com como eu vivi. Se eu nunca enxerguei Deus aqui, a não ser numa fala, da boca para fora, como a comunicação mediúnica hoje, me veio agora à mente, o Espírito falou: as tuas palavras, falando isso para o dialogador, as tuas palavras que nascem da tua boca, têm raiz no seu coração? Quantas vezes falamos da boca para fora? Uma vez conversando, eu acho que já repeti isso, não sei se quem estava aqui lembra, que uma vez eu conversando com a Regina, da Casa do Caminho, num momento muito difícil da minha vida, graças a Deus não na situação de uma tentativa de suicídio, mas de estar chateado, triste, zangado, por outros motivos lá do emprego. E eu falava assim, toda hora eu repetia para ela no telefone: não, Regina, mas graças a Deus eu tenho fé. Ela falou assim: Claudinho, vamos fazer o seguinte, já que a gente tem tanta liberdade, eu te conheço tanto, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: não, pode. Ela falou assim: Claudinho, sua fé está só da boca para fora. Se sua fé estivesse no teu coração, o teu sofrimento seria um pouquinho menor. Na hora me incomodou ouvir aquilo, parecia que Regina não estava entendendo a minha dor. Mas no outro dia, e graças a Deus hoje, cada vez mais eu vejo o quanto ela teve sabedoria, e o quanto aquela palavra que na hora, aquelas frases me incomodaram, mas que depois eu fui entendendo que eu repetia muito Deus da boca para fora. Essa fé não estava aqui dentro, porque fé aqui dentro, eu posso até comentar sobre a dor, mas nunca deixará de ter no meu comentário a esperança que isso vai passar, que eu vou vencer, que eu vou chegar lá, que se o emprego não aconteceu, tá? Ele vai acontecer. Conversando com um amigo, e ele já fez umas 4 entrevistas. Nas 4 entrevistas, ele chegou a participar do momento lá de preparação, e ao término da preparação ele era dispensado. Aí hoje ele entrou no WhatsApp, entrou em contato comigo e falou assim: poxa, é a 4ª vez que eu fiz o teste, aí já estava sendo lá treinado para poder ficar, no final me dispensaram. Mas aí eu já, na hora do almoço, eu fui, já deixei o currículo em outro lugar, e vamos ver. Aí eu passei para ele assim, eu falei assim: amigo, fica tranquilo, confiamos em Deus, talvez é porque não era nesse lugar que você vai trabalhar, e talvez isso seja uma preparação para você ter humildade, paciência. Eu sei que é difícil, é até estranho eu te falar isso, parece que eu estou sendo assim, estou te iludindo, mas é verdade, a vida na hora certa vai vir. Quando foi mais tarde, hoje, ele passou outro WhatsApp. Aonde eu deixei o currículo, me chamou e já pediu para amanhã eu levar a minha carteira de trabalho. Aí eu esperei e falei: ah, meu Deus do céu, porque tem hora que a gente fica achando que a gente também é sempre, será que eu não estou mentindo para esse garoto? Aí parece que não, a gente vai encontrando na gente também a fé. Nossa, acontece assim. E comigo também foi assim, né? Então, a dor é dos dois lados, e a dor intensa, e muito mais na verdadeira vida.
Deve ser muito chato ter que viver experienciando algo que você fez uma vez só, achando que acabaria com aquela dor física, e depois, conforme a gente ouve alguns espíritos falando, a dor que eu sinto aqui, não tenho condição de dizer o tamanho dela, porque a dor que eu senti aí é quase nada. Aí a gente fica, vem no centro, não sei quanto tempo, e campeão do quilo, visita fraterna, e passe, e toma passe, assiste não sei quantas palestras, mas poucas vezes a gente tem a certeza do quanto isso é uma verdade muito maior do que simplesmente uns pensamentozinhos, cuidado com os espíritos. E às vezes é um cuidado mesmo, é um cuidado da gente entender, sabe, que a gente não precisa ter medo dos espíritos, porque nós somos espíritos encarnados. Eu tenho medo de espírito, eu olho para o lado, eu estou vendo espírito, estou vendo um monte de espírito encarnado. Eu não tenho evidência, então espíritos encarnados eu não vejo. Mas o estudo hoje me diz que provavelmente a quantidade de espíritos aqui presentes é muito maior do que nós encarnados. E provavelmente a quantidade de espíritos ligados a essa área para estar nesse mês, principalmente aprendendo, lembrando que a gente não pode didaticamente, como a gente faz com mãe, pai e filho, lembrar só no mês de maio das mães, no mês de setembro amarelo dos suicidas. A gente sabe que isso é uma forma didática, mas é todo dia de todos nós. Todo dia é dia da mãe, todo dia é dia do filho, todo dia é dia da vida, todo dia é dia de Deus. Todo dia é dia da gente viver para a gente mesmo alegrado de estar vivo nessa vida, de ter oportunidade, porque diz que a fila para reencarnar é muito maior do que a gente imagina. E se estamos aqui, não foi porque Deus se descuidou e a gente infringiu a fila e chegou aqui. Houve permissão. Então, valorizar a vida é uma questão de responsabilidade. Não podemos mais ficar permitindo viver a vida por viver igual rolha na onda. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Viver a vida como se ela fosse só material, para viver decepcionado do outro lado. Ou ainda aqui nessa vida, quando nada acontece e a gente vai, olha o convite do nosso companheiro Jorge. Gente, tem muito trabalho. Não deixe ficar vazio. Se ocupe com o outro, se ocupe na casa. Pede trabalho. Não deixe a mão ficar vazia. Para que essas mãos, quando elas começarem a agir no bem, todo o corpo terá a luz das atitudes que saem do coração, movimenta a mão e retorna. Para que a gente não tenha, mesmo andando, um corpo paralisado de nenhuma atitude boa está fazendo. A vida é muito mais gostosa de viver do que a gente imagina, mas se eu quero viver só a vida da matéria, eu vou terminar igual a ela. A matéria não tem vida. Tem uma vida diferente do que eu falo, vida com sentimento. Uma pedra, ela está ali vibrando, a gente sabe hoje disso. Mas ela não vibra com o coração que a gente vibra. Ela não pensa como a gente pensa. Os próprios animais, que merecem todo o nosso respeito e carinho, eles não pensam como a gente pensa. Então nós já estamos no nível de maturidade, de crescimento, que não podemos mais desvalorizar a vida. É preciso estender a mão ao outro, como Jesus faz com a gente até hoje. E eu nem vi a hora passar, Claro que eu fico falador. Já encerrando, olha só que texto bonito no Evangelho. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, que é o capítulo 5, conforme eu tinha falado lá atrás. Então, calma e resignação, e considerar a vida na terra e a confiança no futuro. Tudo isso vai movimentar em nós, e quando a gente vibra positivamente, mesmo que a gente ainda caminhe sobre várias dificuldades, a gente é como um imã. Se eu penso positivo, aquilo vem.
Diz Haroldo Dutra que quando a gente sai na rua e assim, eu não queria encontrar gente chata, nesse dia o que mais, porque a gente atrai, a gente vibrou naquela, é como se a gente se tornasse um imã de atração. Aí se a gente desenvolve o intelecto, vamos pensar assim, Senhor, eu encontro muita gente boa, se uma pessoa precisar, eu posso estar à disposição, que eu possa não, ser utilizado para ajudar alguém. Olha só, a gente vibrou positivamente. Né? E encerrando mesmo, já para libertar vocês, quando o culto do Evangelho, isso está Casimiro Cunha, tá? Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Nós espíritas não podemos mais deixar de fazer o culto. O culto não é um momento de ritual. O culto não é um momento que se der tempo eu faço. Quando a gente faz o culto no lar, e mesmo quem acaba fazendo sozinho, faça. Porque o que você vai sedimentar, o que você vai atrair de coisas boas, os obsessores que nos acompanham ali, anos e anos ouvindo, uma hora vai se sentir melhor. Então façamos sim com perseverança, porque o Cristo é preciso que o Cristo adentre o nosso lar. A nossa casa tem que ter a presença do Cristo, e Ele vai entrar à medida que eu permito. Jesus não precisa que eu permita, mas Ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, à medida que eu trago Cristo para dentro da minha casa, não é que Ele não teria entrado antes, é que nesse momento eu percebo. Não foi assim com o André Luiz? Quando o André Luiz, cansado de estar naquele espaço lá, chamado umbral, e aí cansado, ele fez um pedido, fez uma prece, solicitou, ele entrou numa vibração e percebeu a mãe. E a mãe disse para ele, filho, eu já estou aqui há bastante tempo, mas você não queria me ver, fechado no seu orgulho. Qual orgulho está nos deixando perceber o Cristo em nós? Movimentemos as nossas mãos então, no pensamento. Gente, olha, muito obrigado, com carinho. Espero que as palavras sobre o suicida não nos desenvolva apenas a curiosidade desse tema, mas a alegria de saber que é possível evitar, e que a gente seja instrumento na mão do Cristo, e principalmente não julgando quem já fez, mas orando para aliviar a dor, porque a gente não pode julgar, porque a gente não tem noção do que levou aquela pessoa a agir assim. Temos amor, carinho, e sabendo que mesmo esses que assim agiram, eles estão sob a proteção de Deus e no momento oportuno serão resgatados. Tá bom? Um beijo no coração de todos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho desta casa sempre.